Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos abordar um dos temas mais complexos e persistentes da geopolítica mundial, o conflito judaico-palestino. Vamos explorar a história e os principais eventos e as consequências desse conflito, que dura há mais de um século. Vamos começar pelo início do século XX. Quando o Oriente Médio era uma região de grande interesse para as potências europeias. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha e a França fizeram acordos secretos para dividir o Oriente Médio entre si, enquanto prometiam o apoio aos árabes na sua luta por independência do Império Otomano. Em 1917, a Grã-Bretanha emitiu a Declaração de Belfort, prometendo um lar nacional ao povo judeu na Palestina, sem prejudicar os direitos das comunidades não judaicas existentes na região. Essas promessas conflitantes semearam as sementes para um futuro conflito. O aumento da imigração e a tensão crescente. Nos anos de 1930 e 1940, a imigração judaica para a Palestina aumentou significativamente, especialmente devido à perseguição nazista na Europa. A chegada de um grande número de judeus gerou tensões com a população árabe local, e esses atritos culminaram a um episódio de violência entre as duas comunidades. Enquanto os judeus buscavam estabelecer um Estado próprio, os árabes temiam a perda de suas terras e direitos. Em 1947, a ONU propôs um plano de partilha que dividia a Palestina em dois estados, um judeu e o outro árabe. Com Jerusalém sob administração internacional, os líderes judeus aceitaram o plano, mas os líderes árabes rejeitaram. Em 14 de maio de 1948, o Estado de Israel foi proclamado. No dia seguinte, uma coalizão de países árabes declarou guerra a Israel, marcando o início da Primeira Guerra Árabe-Israelense. Esta guerra resultou na vitória de Israel e no deslocamento de centenas de milhares de palestinos, evento conhecido como o Nakba. Desde a criação de Israel, o conflito com os palestinos e os países árabes vizinhos tem sido uma constante. Guerras subsequentes em 1956, 1967 e 1973, além de levantes e intifadas, trouxe mais sofrimento e instabilidade para a região. O conflito também gerou um número significativo de refugiados palestinos, espalhando-se por vários países. A ocupação do território palestino por Israel continua a ser um ponto central da disputa. Para finalizar, vamos refletir sobre as palavras do escritor israelense Amós, que comparou a situação de um casamento fracassado que parecia um divórcio justo. Ele argumenta que para alcançar a paz é necessário que ambos os povos reconheçam o direito do outro e autodeterminação e busquem uma coexistência pacífica. A paz no Oriente Médio não será fácil, mas na história nos mostra que é necessário persistir no diálogo e na busca por soluções justas e duradouras. Obrigado por nos acompanhar nesse episódio. Esperamos ter ajudado a esclarecer alguns aspectos desse conflito tão complexo. Não se esqueça de seguir nosso podcast e ficar atento aos próximos episódios. Até a próxima!
A faixa de Gaza já foi chamada de prisão a céu aberto pelos palestinos e de inferno na terra para crianças que vivem lá pela ONU. O território de 360 km², uma área pouco maior do que o município de Belo Horizonte, abriga mais de 2 milhões de habitantes, metade deles abaixo de 18 anos. Mas como é a vida das pessoas por lá? Localizada ao sudoeste de Israel e ao norte do Egito, a faixa de Gaza tem apenas 40 km de comprimento e uma largura que varia de 6 a 12 km. É possível caminhar de norte a sul do território em menos de 10 horas. Gaza fazia parte do Império Otomano antes de ser ocupada pelo Reino Unido de 1918 a 1948 e pelo Egito de 1948 a 1967. Muitos dos moradores da região são palestinos refugiados ou descendentes de refugiados que fugiram ou foram expulsos de suas casas após a independência de Israel. Em 1967, durante a chamada Guerra dos 6 Dias, Israel tomou a faixa de Gaza do Egito e a Cisjordânia da Jordânia. Israel controlou Gaza durante 38 anos, onde construiu 21 assentamentos. Em 2005, após pressões domésticas e externas, o país decidiu unilateralmente pela retirada de suas forças e dos 9 mil colonos da área, desmantelando todos os assentamentos. Os palestinos reivindicam esses territórios para si e os consideram como parte de um futuro Estado. A região vive agora um dos seus momentos mais difíceis. لا عندهم اكل ولا عندهم دور يعيشوا فيهم وكل الدنيا هجمة علينا واحنا مش قادرين ناكل ولا ناكل اولادنا اجوا خربوا دورنا كمان مش عارفين نعيش وين بدنا نروح. A região é fechada totalmente por cercas e muros de concreto, com acesso pelo mar ou pelo ar também controlado por Israel, que restringe também quem e quais mercadorias podem entrar e sair por suas fronteiras. Ao sul, o Egito também controla a entrada e saída da passagem de Rafah, em sua fronteira com a faixa de Gaza. Menos de 20 mil pessoas no território têm autorizações para sair para trabalhar em Israel. A maioria dos habitantes da faixa de Gaza nunca saiu de lá. O simples acesso a necessidades básicas é difícil. A situação piorou ainda mais com o abastecimento de água e de energia elétrica interrompidos pela resposta de Israel aos ataques do Hamas no dia 7 de outubro. Mais da metade da energia de Gaza e ao menos 10% de sua água são compradas de Israel. We are lacking simply everything. People in Gaza lack food, lack medical supplies, lack humanitarian aid, and also lack of supply. So if the escalation is going to be continued, we are heading absolutely towards a humanitarian crisis. Por muitos anos, túneis secretos de Gaza em direção à fronteira com o Egito foram usados para contrabandear de cigarros a alimentos. Desde que o Hamas tomou o controle da faixa de Gaza em 2006, essa grande rede de túneis foi ampliada para esconder atiradores e transportar armamentos. Com uma população tão isolada, a economia de Gaza vem sofrendo há muito tempo. Os que podem trabalham em áreas como agricultura, pesca e construção. O desemprego chega a quase 50% e a ONU estima que 80% dos moradores dependiam de ajuda humanitária. Isso tudo antes da mais recente onda de violência. Gaza has been under a blockade for the past 16 years, 16, which is also why the number of people who rely on the UN Refugee Agency for the Palestinians has increased massively over the past few years. So, for example, 1.2 million people rely on our food assistance, which we had to stop because of the escalation. A lot of people go to our schools. In fact, 300,000 children go to our schools. The levels of poverty have reached more than 60%. So already before the 7th of October, the situation has been very, very difficult. Em 1993, os tratados conhecidos como Acordos de Oslo entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina visavam cumprir o que ficou estabelecido como direito do povo palestino à autodeterminação, tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza. Após a saída de Israel em 2005, aqueles que apoiaram a retirada acreditavam que isso reduziria os confrontos entre judeus e palestinos, bem como liberaria vastas somas de dinheiro, então gastas com a pequena população de colonos para fazer avançar outras questões da agenda de segurança nacional. Eles argumentavam que Gaza, cercada em todos os lados por Israel e pelo Egito, seria uma ameaça muito menor. Já os que se opuseram à retirada advertiram que grupos radicais palestinos como Hamas tirariam proveito da situação.
Além disso, argumentaram que Gaza teria maior acesso a armas tanto em quantidade como em qualidade, e isso tornaria a segurança infinitamente pior para Israel. Naquela época, o território era o lar de 1.300.000 pessoas, das quais 99,4% eram palestinas. Um ano depois, em 2006, o Hamas chegou ao poder e desde então controla a faixa de Gaza. As áreas sob controle palestino na Cisjordânia, separada fisicamente de Gaza, continuam administradas pela Autoridade Nacional Palestina. Desde a cisão entre as duas áreas palestinas, o Hamas e Israel se envolveram em dezenas de confrontos no território, incluindo duas guerras, em 2008, 2009 e 2014. A ONU vem há tempos conclamando Israel a levantar o bloqueio a Gaza. Israel argumenta que essa é uma medida de segurança contra um grupo que classifica como terrorista e que prega a destruição do Estado judeu. Para grupos de defesa dos direitos humanos, incluindo organizações israelenses, o tratamento aos palestinos de Gaza configura uma punição coletiva pelas ações do Hamas. There have not been free and fair elections in Gaza in over 15 years. Activists are routinely arrested and disappeared for speaking out against the regime. So there's no pretense that Gaza is any kind of democracy. However, the public opinion polls generally show that whenever there's a war waged against Gaza, against Hamas, Hamas's support rises in the polls. Os terríveis ataques do Hamas a Israel tomaram todos de surpresa. Israel é reconhecido por ter um dos sistemas de inteligência e uma das forças militares mais avançadas do mundo. Os moradores de Gaza, com frequência, reclamam do incessante ruído de drones de vigilância que sobrevoam a região. Além disso, a questão palestina vinha sendo relegada a segundo plano na lista de prioridades de vários países. Israel, nos últimos anos, assinou acordos de paz com muitos países árabes e falava-se sobre a aproximação com a Arábia Saudita, mas o futuro dos palestinos estava ausente nesses diálogos. Ninguém previu essa nova onda de violência, mas os sinais estavam todos lá. Mesmo antes dos últimos ataques, 2023 já caminhava para ser o ano com mais mortes de palestino pela violência em mais de 2 décadas. Segundo o enviado da ONU à região em agosto, mais de 200 palestinos e 30 israelenses já haviam sido mortos pela violência dos dois lados até então. Além disso, a tensão com palestinos também crescia em outras regiões. Na Cisjordânia, o governo israelense continuava com a expansão das colônias judaicas, levando a frequentes confrontos com a população palestina local. As colônias são consideradas ilegais pela lei internacional, mas Israel mantém as construções, alegando que parte das colônias são construídas em áreas que antes da Guerra da Independência e em 1948 eram ocupadas por judeus, posteriormente expulsos da região ou massacrados. Em Jerusalém, uma cidade sagrada para as 3 principais religiões monoteístas, a comunidade islâmica vinha se irritando com as frequentes visitas não acordadas à mesquita de Al-Aqsa, localizada em local sagrado também para os judeus, que o chamam de Monte do Templo. Isso levou a choques violentos com a polícia. A mesquita sagrada deu nome à operação do Hamas no dia 7, Al-Aqsa inundada. E o que acontecerá nos próximos dias? O premier israelense Benjamin Netanyahu diz que é só o começo. O objetivo de Israel é uma reestruturação completa do poder em Gaza. O premier afirma também que a operação vai mudar o Oriente Médio. Ele prometeu uma grande vingança contra o Hamas, lançando quase 4.000 ataques aéreos contra áreas residenciais de Gaza nas 72 horas após a ofensiva brutal do grupo. Depois de mais de 1.300 mortes israelenses, poucas vozes no país estão pedindo moderação neste momento. We do understand that in order to bring Hamas to a phase of defeat, we will probably need to create a huge economic and humanitarian crisis in Gaza, where hundreds of thousands of people might starve and might not have not only energy and gasoline, but also water and food. And only pressure like this might bring to something that Israel will be able later to say, we took all the measures, we win this enemy, and anyone else who will try us will face a very similar result. A ONU pede acesso humanitário a Gaza e a proteção da população civil no território. I am deeply distressed by today's announcement that Israel will initiate a complete siege of the Gaza Strip, nothing allowed in, no electricity, food or fuel.
Tudo isso leva a uma difícil pergunta. Se negociações de paz não deram certo e posições extremistas dominam hoje o conflito, além do colapso quase completo nas condições de vida em Gaza, o que o futuro reserva para a região? Mas como é a vida das pessoas por lá? Localizada ao sudoeste de Israel e ao norte do Egito, a faixa de Gaza tem apenas 40 quilômetros de comprimento e uma largura que varia de 6 a 12 quilômetros. É possível caminhar de norte a sul do território em menos de 10 horas. Gaza fazia parte do Império Otomano antes de ser ocupada pelo Reino Unido de 1918 a 1948 e pelo Egito de 1948 a 1967. Muitos dos moradores da região são palestinos refugiados ou descendentes de refugiados que fugiram ou foram expulsos de suas casas após a independência de Israel. Em 1967, durante a chamada Guerra dos 6 Dias, Israel tomou a faixa de Gaza do Egito e a Cisjordânia da Jordânia. Israel controlou Gaza durante 38 anos, onde construiu 21 assentamentos. Em 2005, após pressões domésticas e externas, o país decidiu unilateralmente pela retirada de suas forças e dos 9 mil colonos da área, desmantelando todos os assentamentos. Os palestinos reivindicam esses territórios para si e os consideram como parte de um futuro Estado. A região vive agora um dos seus momentos mais difíceis. لا عندهم اكل ولا عندهم دور يعيشوا فيهم وكل الدنيا هجمة علينا واحنا مش قادرين ناكل ولا ناكل اولادنا اجوا خربوا دورنا كمان مش عارفين نعيش وين بدنا نروح. A região é fechada totalmente por cercas e muros de concreto, com acesso pelo mar ou pelo ar também controlado por Israel, que restringe também quem e quais mercadorias podem entrar e sair por suas fronteiras. Ao sul, o Egito também controla a entrada e saída da passagem de Rafah, em sua fronteira com a faixa de Gaza. Menos de 20 mil pessoas no território têm autorizações para sair para trabalhar em Israel. A maioria dos habitantes da faixa de Gaza nunca saiu de lá. O simples acesso a necessidades básicas é difícil. A situação piorou ainda mais com o abastecimento de água e de energia elétrica interrompidos pela resposta de Israel aos ataques do Hamas no dia 7 de outubro. Mais da metade da energia de Gaza e ao menos 10% de sua água são compradas de Israel. We are lacking simply everything. People in Gaza lack food, lack medical supplies, lack humanitarian aid, and also lack of supply. So if the escalation is going to be continued, we are heading absolutely towards a humanitarian crisis. Por muitos anos, túneis secretos de Gaza em direção à fronteira com o Egito foram usados para contrabandear de cigarros a alimentos. Desde que o Hamas tomou o controle da faixa de Gaza em 2006, essa grande rede de túneis foi ampliada para esconder atiradores e transportar armamentos. Com uma população tão isolada, a economia de Gaza vem sofrendo há muito tempo. Os que podem trabalham em áreas como agricultura, pesca e construção. O desemprego chega a quase 50% e a ONU estima que 80% dos moradores dependiam de ajuda humanitária. Isso tudo antes da mais recente onda de violência. Gaza has been under a blockade for the past 16 years, 16, which is also why the number of people who rely on the UN Refugee Agency for the Palestinians has increased massively over the past few years. So, for example, 1.2 million people rely on our food assistance, which we had to stop because of the escalation. A lot of people go to our schools. In fact, 300,000 children go to our schools. The levels of poverty have reached more than 60%. So already before the 7th of October, the situation has been very, very difficult. Em 1993, os tratados conhecidos como Acordos de Oslo entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina visavam cumprir o que ficou estabelecido como direito do povo palestino à autodeterminação, tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza. Após a saída de Israel em 2005, aqueles que apoiaram a retirada acreditavam que isso reduziria os confrontos entre judeus e palestinos, bem como liberaria vastas somas de dinheiro, então gastas com a pequena população de colonos para fazer avançar outras questões da agenda de segurança nacional. Eles argumentavam que Gaza, cercada em todos os lados por Israel e pelo Egito, seria uma ameaça muito menor. Já os que se opuseram à retirada advertiram que grupos radicais palestinos como Hamas tirariam proveito da situação.
Além disso, argumentaram que Gaza teria maior acesso a armas tanto em quantidade como em qualidade, e isso tornaria a segurança infinitamente pior para Israel. Naquela época, o território era o lar de 1.300.000 pessoas, das quais 99,4% eram palestinas. Um ano depois, em 2006, o Hamas chegou ao poder e desde então controla a faixa de Gaza. As áreas sob controle palestino na Cisjordânia, separada fisicamente de Gaza, continuam administradas pela Autoridade Nacional Palestina. Desde a cisão entre as duas áreas palestinas, o Hamas e Israel se envolveram em dezenas de confrontos no território, incluindo duas guerras, em 2008, 2009 e 2014. A ONU vem há tempos conclamando Israel a levantar o bloqueio a Gaza. Israel argumenta que essa é uma medida de segurança contra um grupo que classifica como terrorista e que prega a destruição do Estado judeu. Para grupos de defesa dos direitos humanos, incluindo organizações israelenses, o tratamento aos palestinos de Gaza configura uma punição coletiva pelas ações do Hamas. There have not been free and fair elections in Gaza in over 15 years. Activists are routinely arrested and disappeared for speaking out against the regime. So there's no pretense that Gaza is any kind of democracy. However, the public opinion polls generally show that whenever there's a war waged against Gaza, against Hamas, Hamas's support rises in the polls. Os terríveis ataques do Hamas a Israel tomaram todos de surpresa. Israel é reconhecido por ter um dos sistemas de inteligência e uma das forças militares mais avançadas do mundo. Os moradores de Gaza, com frequência, reclamam do incessante ruído de drones de vigilância que sobrevoam a região. Além disso, a questão palestina vinha sendo relegada a segundo plano na lista de prioridades de vários países. Israel, nos últimos anos, assinou acordos de paz com muitos países árabes e falava-se sobre a aproximação com a Arábia Saudita, mas o futuro dos palestinos estava ausente nesses diálogos. Ninguém previu essa nova onda de violência, mas os sinais estavam todos lá. Mesmo antes dos últimos ataques, 2023 já caminhava para ser o ano com mais mortes de palestino pela violência em mais de 2 décadas. Segundo o enviado da ONU à região em agosto, mais de 200 palestinos e 30 israelenses já haviam sido mortos pela violência dos dois lados até então. Além disso, a tensão com palestinos também crescia em outras regiões. Na Cisjordânia, o governo israelense continuava com a expansão das colônias judaicas, levando a frequentes confrontos com a população palestina local. As colônias são consideradas ilegais pela lei internacional, mas Israel mantém as construções, alegando que parte das colônias são construídas em áreas que antes da Guerra da Independência, e em 1948, eram ocupadas por judeus, posteriormente expulsos da região ou massacrados. Em Jerusalém, uma cidade sagrada para as 3 principais religiões monoteístas, a comunidade islâmica vinha se irritando com as frequentes visitas não acordadas à mesquita de Al-Aqsa, localizada em local sagrado também para os judeus, que o chamam de Monte do Templo. Isso levou a choques violentos com a polícia. A mesquita sagrada deu nome à operação do Hamas no dia 7, Al-Aqsa inundada. E o que acontecerá nos próximos dias? O premier israelense Benjamin Netanyahu diz que é só o começo. O objetivo de Israel é uma reestruturação completa do poder em Gaza. O premier afirma também que a operação vai mudar o Oriente Médio. Ele prometeu uma grande vingança contra o Hamas, lançando quase 4.000 ataques aéreos contra áreas residenciais de Gaza nas 72 horas após a ofensiva brutal do grupo. Depois de mais de 1.300 mortes israelenses, poucas vozes no país estão pedindo moderação neste momento. We do understand that in order to bring Hamas to a phase of defeat, we will probably need to create a huge economic and humanitarian crisis in Gaza, where hundreds of thousands of people might starve and might not have not only energy and gasoline, but also water and food. And only pressure like this might bring to something that Israel will be able later to say, we took all the measures, we win this enemy, and anyone else who will try us will face a very similar result. A ONU pede acesso humanitário a Gaza e a proteção da população civil no território. I am deeply distressed by today's announcement that Israel will initiate a complete siege of the Gaza Strip, nothing allowed in, no electricity, food or fuel.
Tudo isso leva a uma difícil pergunta. Se negociações de paz não deram certo e posições extremistas dominam hoje o conflito, além do colapso quase completo nas condições de vida em Gaza, o que o futuro reserva para a região? Boa tarde, alunos. Espero que todos estejam bem. Estamos aí no nosso segundo bimestre e hoje vamos abordar aí um tema da nossa teleaula, nossa videoaula, né? Que será o conflito palestino-judaico, né? E do imperialismo à criação do Estado de Israel. Mas antes de tudo isso, a gente tem que entender esse contexto histórico, né? Desse conflito duradouro aí, esse conflito que dura podemos dizer, há séculos, né? E vamos tentar entender o surgimento dessa história, da história dos palestinos, a história dos judeus, né? Para chegarmos aí finalmente, né? Para chegarmos no final, para entendermos, né? Esse contexto desse conflito que está acontecendo agora nos dias de hoje, né? Então, gente, o conflito judaico-palestino, ele tem aí raízes profundas, né, que renomam aí ao período do imperialismo europeu, particularmente no início do século XX, tá? Aí durante a Primeira Guerra Mundial. E os interesses imperialistas da Grã-Bretanha e da França contribuíram, né, para aumentar as tensões e os interesses imperialistas da Grã-Bretanha e da França, tá? Então a Grã-Bretanha, em 1917, através da Declaração de Balfour, prometeu apoiar a criação de um Estado judaico na Palestina e intensificou as disputas territoriais e étnicas. Hoje, né, para podermos entender, né, então esse conflito, né, vamos ter que estabelecer aí relações entre os imperialistas do Oriente Médio e os conflitos, né, que surgiram após a Primeira Guerra Mundial, e avaliar o plano da partilha da ONU e a Segunda Guerra Mundial. Analisamos também aí vamos analisar, né, o processo de criação do Estado de Israel e suas consequências para a população. Mas então, gente, para iniciar aí essa discussão, né, eu proponho aí refletirmos sobre a seguinte questão: é possível pensar na paz entre israelenses e palestinos árabes no Oriente Médio? Para enriquecer aí esse debate, vamos considerar a analogia feita pelo escritor israelense Amos Oz, né, que comparou essa situação de um divórcio justo e razoável. E é necessário aí, apesar da dor envolvida, né, a respeito disso, temos aí essa reflexão, né, para que podemos entender por que esse conflito, por que essas desavenças, né? E para nós começarmos a entender, eu proponho a vocês aí a gente saber da história desses povos, né? Como surgiram, qual é a ligação que eles têm, né? E para que podemos aí tentar refletir e entender e ter vamos dizer, uma solução razoável para ambos os lados. Desses povos, né? Que se a gente chegar a uma conclusão, eles são povos irmãos, né? E por desavenças políticas, econômicas, acabou com esse conflito, né? Mas vamos voltar aí a muitos anos atrás, muitos séculos atrás, e tentar resgatar a história desses povos, né?
Temos aí a explicação religiosa e a arqueologia, né? Falando aí especificamente do judaísmo, né? Ele tem a descendência de Abraão, isso tudo está escrito no livro sagrado, né? A nossa Bíblia, que conta todo esse trajeto dos judeus e também conta a parte também dos palestinos, né? Então, o judaísmo, né? Então ele tem a descendência de Abraão, né? No livro do Êxodo, a formação dos reinos de Israel e Judá. Então, o judaísmo é uma das mais antigas religiões monoteístas do mundo, centrada na crença de um único Deus. A origem do povo judeu, conforme narrado nas Escrituras Sagradas, está diretamente ligada à figura de Abraão, considerado o patriarca do judaísmo. E de acordo com a tradição bíblica, Abraão foi chamado por Deus para deixar a sua terra natal na Mesopotâmia e ir para a terra de Canaã, que Deus prometeu a ele, né? E a seus descendentes. Então, os descendentes de Abraão, através de seu filho Isaque e seu neto Jacó, né? O que mais tarde foi chamado de Israel, foram as 12 tribos de Israel. Essas tribos viveram em Canaã até uma série de eventos, incluindo fome severa, que levou-os ao Egito, onde foram escravizados, e o êxodo liderado, né, por Moisés, narra a libertação dos israelitas da escravidão egípcia e o seu retorno a Canaã. Este evento é central para identificarmos a fé judaica, simbolizando a intervenção divina e a promessa de Deus a uma terra para o povo judeu. Então, gente, aí para a gente começarmos a entender, porque a insistência da posse, né, dessa região, a região aí do conflito, no caso, tem a explicação, né, do início, né, da criação realmente desses povos, né, o início desses povos nos livros, nas escrituras sagradas, né? Então, gente, continuando a história, após retornarem a Canaã, os israelitas eventualmente estabeleceram um reino de Israel, inicialmente unido sob a liderança dos reis Saul e Davi e Salomão. Davi é o famoso por estabelecer Jerusalém como a capital, e Salomão, seu filho, por construir o primeiro templo, um local de grande importância religiosa. E com o tempo, o reino se dividiu em dois: o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul, como Jerusalém permanecendo como capital de Judá. E essa divisão marcou uma era de conflitos e eventual conquistas pelos assírios e babilônios, que destruíram o primeiro templo, que levaram muitos judeus ao exílio. Já falando do islamismo, né, e a descendência de Ismael, o islamismo também traça uma origem até Abraão, mas através de um caminho diferente, né, segundo a tradição islâmica. Abraão teve um filho chamado Ismael com sua serva Agar. Quando Ismael era ainda jovem, Abraão levou Agar e Ismael para o deserto da Arábia. E Ismael é considerado o ancestral dos povos árabes e, consequentemente,
uma figura importante no islamismo. Então, gente, se a gente for considerar os palestinos e os judeus, eles são povos irmãos, né? Então, de acordo com o Alcorão, né, a fé islâmica reconhece a importância de Abraão, o Ibrahim, né, a sua submissão a Deus. Ismael, que é Ismail, e Abraão construíram a Kaaba em Meca, em que se tornou o centro espiritual do islamismo. E esse ato simboliza a dedicação e a submissão total a Deus, valores fundamentais na fé islâmica. Os árabes, descendentes de Ismael, se espalharam por toda a Península Arábica e além, toda a Península Arábica e além, estabelecendo uma rica cultura que mais tarde adotou o islamismo no século VII, com a revelação recebida por Maomé, Muhammad. Os árabes, descendentes de Ismael, se espalharam por toda a Península Arábica e além, estabelecendo uma rica cultura que mais tarde adotou o islamismo no século VII. Com a revelação recebida por Maomé, o islamismo rapidamente se espalhou pela região, unindo várias tribos árabes sobre uma única religião e lei. Na arqueologia e na história. Então, as explicações religiosas fornecem um contexto essencial para que na arqueologia e a história também contribuem para a nossa compreensão. Evidências arqueológicas que indicam que os hebreus eram um dos muitos povos pequenos que surgiram em Canaã. E durante a Idade do Bronze, Canaã era influenciada por grandes civilizações como o Egito, e também é possível que essas influências tenham moldado a formação inicial da identidade israelita. As descobertas arqueológicas também mostram que durante o período de 2 reinos de Israel e Judá, existiram práticas religiosas culturais distintas, que eventualmente se unificaram sob a influência de Jerusalém. Além das ruínas dos templos, os restos de antigas cidades eram inscrições que fornecem uma visão tangível da vida e da religião da antiga Israel. A compreensão da explicação religiosa do judaísmo e do islamismo combina com as evidências arqueológicas e oferece uma visão rica e complexa da origem e do desenvolvimento dos povos judeus e árabes. E essa combinação dessas narrativas religiosas dados históricos é fundamental para entendermos o contexto do atual conflito entre Israel e Palestina. Então, pessoal, remontando já agora, né, para os nossos dias, que nós estamos aí tendo, infelizmente, um outro conflito entre esses povos, podemos aí tentar também entender o porquê desse conflito, né? Então, iniciando-se aí no sábado, dia 7 de outubro de 2023, um grupo extremista islâmico chamado Hamas iniciou um ataque significativo contra Israel, marcando o início de um novo capítulo na longa história de guerras e conflitos nesta região. Então, para muitos de nós e do outro lado do mundo, pode ser difícil entender a complexidade deste conflito.
Então, falando aí da fundação de Israel de Palestina, né, naquele contexto, voltando aí à história, né, o Estado de Israel moderno foi criado lá em 1948. Mas a história dos povos que habitam essa terra remonta de milênios, né, como nós voltamos aí alguns milênios atrás, né, considerando-se uma terra sagrada para o islamismo, cristianismo e também o judaísmo. E de acordo com as escrituras religiosas, o povo judeu, descendente de Abraão, que viveu na Mesopotâmia e recebeu de Deus, né, a promessa de Canaã. E após períodos de escravidão no Egito e libertação por Moisés, estabeleceram-se na região, formando o reino de Israel e Judá. Das conquistas e exílios dos povos aí de Israel, né? Então, os assírios conquistaram Israel em 721 a.C. e posteriormente os babilônios destruíram o templo de Jerusalém, levando muitos judeus cativos. E com a chegada dos persas, os judeus retomaram e reconstruíram o templo. Aí, os romanos, né, após várias revoltas judaicas, destruíram Jerusalém e renomearam a província para a Palestina, dispersando os judeus por todo o império, né? O Império Romano, na sua época, podemos dizer que seria o mundo conhecido naquela época, né? Aquela região toda do Império Romano. As conquistas islâmicas, né? Então os árabes muçulmanos também, descendentes de Abraão, através de Ismael, conquistaram a região, trazendo maior tolerância para os judeus em comparação aos cristãos daquela época. E o Império Otomano, que não é árabe, dominou a região posteriormente, mantendo uma convivência relativamente pacífica até a chegada do sionismo. E que seria o sionismo, gente? Essa palavra. Seria o quê? O movimento sionista surgiu no final do século XIX. Então, com o objetivo do quê? De criar um Estado judeu seguro contra perseguições. Então, a Primeira Guerra Mundial viu os britânicos prometerem apoio tanto aos judeus quanto aos árabes, resultando aí em conflitos de interesses. Então, essa divisão e o mandato britânico. Então, após a guerra, a região foi dividida entre a França e o Reino Unido. O mandato britânico na Palestina gerou tensões entre a crescente população judaica e árabes locais, exacerbadas aí pela imigração judaica após a Segunda Guerra Mundial. Então, após aí a Segunda Guerra Mundial, teve aquele êxodo, né, aquela imigração judaica para a região. Então, falamos aí da criação então do Estado de Israel. Então, em 1948, a ONU propôs um plano de participação e criação de Israel e um Estado palestino para a rejeição dos árabes, né? Teve aí a criação, mas teve a rejeição aí dos árabes, né? Que levou à guerra de independência de Israel. Israel venceu e o resultado no deslocamento de centenas de milhares de palestinos. O evento conhecido como o Nakba. E outras guerras que aconteceram, né? Subsequentes, né? O conflito subsequente com a Guerra dos 6 Dias, em 1967, e a Guerra de Yom Kippur, em 1973. Solidarizaram a presença de Israel, mas também aumentaram as tensões lá na região. Acordos de paz e conflitos internos, né,
existiriam. Então, os acordos de Oslo, na década de 1990, visaram a paz, mas enfrentaram resistências internas e externas, e a divisão entre Fatah e Hamas, que criou aí governanças separadas na Cisjordânia e Gaza, respectivamente. Israel cedeu o controle de Gaza em 2005, mas o Hamas, considerado por muitos um grupo terrorista, assumiu o controle, intensificando o conflito. Então, gente, para a gente compreendermos aí esse conflito israelense, né, e palestino, existe aí uma análise profunda, uma longa e complexa história, né? E a solução pacífica é desejada pela maioria, mas o extremismo de ambos os lados dificultam o caminho para a paz. Então, gente, como eu costumo dizer, né? Como está aí a palavra, né? Extremismo, né? Tudo que é demais é prejudicial, né? Então, temos que ter aí, nesse aspecto desse conflito, teríamos que ter aí um meio termo, né? Um acordo entre eles para que surja aí, né, um caminho para a paz, né? Então é isso, gente. Nossa aula de hoje ficou um pouquinho mais curta, mas é o assunto, né, que nós tínhamos aí que abordar e discutir a respeito, né? Explicando aí o surgimento realmente, né, dos povos, né? Dos povos aí, de onde eles vieram, por que a razão desse conflito nessa região, né? Que é uma região considerada uma sagrada, né? Para todas as crenças, como tanto no Islã, no judaísmo e no cristianismo também, né? Então, seria aí para realmente acabar com esse conflito e ter uma paz duradoura, os homens teriam que sentar e refletir e analisar, né, o que é bom para todos os lados, né? E para acabar com isso e ter uma paz aí duradoura, né? Então, gente, acho que por hoje é só, né? Como disse, né, a aula foi um pouquinho mais curta, mas é o que a gente tinha que falar a respeito, né? Se nós formos aprofundarmos realmente aí nessa história, a aula vai ficar muito mais longa e vamos procurar aí fontes históricas, que quem tiver mais interessado, procurar fontes históricas aí, que tem muitas, né? E no final aí do vídeo eu vou colocar algumas fontes históricas aí, alguns livros aí que podemos aprofundar mais a respeito do tema, ok? Então, gente, é isso. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até a próxima. We'll be right back.
Thank you.